Pai do Senhor a todos os que nos ouvem, assistem e acompanham o canal EBD. Estamos agora dando início à lição de número 13, com o tema A Humildade e o Amor Desinteressado. A última lição do trimestre, que temos a grandiosa oportunidade de aprendermos nesta ocasião. Com a leitura bíblica em classe, registrada em Lucas, capítulo 14, versículos 7 ao 14. E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhes: quando por alguém fores convidado às boldas, não te assentes no primeiro lugar, para que não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu, e, vindo que te convidou a ti e a ele, te diga: dá o lugar a este, e então, com vergonha, tenhas de tomar o derradeiro lugar. Mas, quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga: amigo, assenta-te mais para cima, então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Porquanto, qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. E dizia também ao que o tinha convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não chame os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso por recompensado. Mas, quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e será bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado serás na ressurreição dos justos. O nosso textuário encontra-se no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 14, versículo 11, porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. E a verdade prática, Jesus apresenta, a partir de seu próprio exemplo, o caminho da humildade e do amor altruísta como indispensável aos que querem servi-lo. Nós temos início então com a parábola, a interpretação da parábola dos primeiros lugares. Aqui na leitura bíblica em classe que fizemos, e o fundamento, a base desta parábola, desta lição em específico, nos traz, ou o comentarista se utilizou de duas mensagens. A primeira, que o versículo 7 nos diz ser uma parábola, seguinte a uma recomendação de Cristo com relação aos convidados. São dois ensinamentos de Cristo e que Jesus nos traz através de uma parábola, a recomendação, o ensino, através de uma parábola, e que nós podemos extrair verdades importantes nesta ocasião. Iniciando, portanto, sobre a parábola dos primeiros lugares, dizendo que ela está inserida, essa passagem, na passagem bíblica, num contexto em que acontecia-se uma festividade num dia de sábado, e um teste feito ao próprio Senhor, através da cura de um hidrópico, um enfermo que naquela ocasião, naquele dia de sábado, foi curado, tudo com o propósito de testar ao Senhor. Essa reunião, isso dar-se início lá no capítulo 14, versículo 11, como foi mencionado, aonde Jesus ele entra no sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão. E ali, é claro, aparece a figura daquele enfermo. E parece-nos até que é um teste, uma prova para ver o que Jesus iria fazer. E é importante salientar que essa reunião do sábado já era de costume, já todo sábado eles fazerem esse tipo de reunião onde eles se congregavam. E o interessante é que nessa reunião não havia um propósito maior de comunhão, de estarem partilhando das Sagradas Escrituras, do ensinamento, da guarda do sábado em si, mas eles estavam ali apreensivos quanto àquele que era o principal convidado, o mestre, o Senhor Jesus, do que ele faria, se ele entraria em confronto com eles, se ele quebraria o sábado da forma que eles entendiam, e quando Jesus opera um milagre, aí surge aí a grande revelação, ou aquilo que se torna sempre evidente, que a prática religiosa havia sido deturpada,
o Evangelho ou a Escritura Sagrada, a lei de Deus, o motivo maior não era do amor ao próximo, de estar preocupado com o próximo, porque Jesus faz uma coisa maravilhosa, ele cura uma pessoa, ele faz a obra de Deus no sábado, e para eles não era uma coisa que se pudesse ser feita no sábado. Então, essa parábola diz respeito justamente a esse tipo de reunião, essa maneira de eles entenderem o porquê de servir ao Senhor. E nós percebemos aqui que Jesus não senta no centro da festa, ele como sendo o principal, ali é uma falta de critério, porque nessa festa a pessoa principal sentava, era um formato de um U, então o principal sentava na mesa lá do canto, lá do centro, ficava no meio. Então quem sentava do seu lado esquerdo era a segunda pessoa mais importante, e do lado direito a terceira pessoa mais importante, ou a segunda, não levando em conta a do meio, e assim subsequentemente. Então, com relação ao lucro do seu senhor, e esta pertencia ao senhor e não aos servos, como vemos nesta parábola, embora os servos aqui tivessem o gozo do seu senhor, e na parábola de Lucas, que é uma parábola paralela a esta de Mateus, registrada em Mateus, ainda que conste alguma diferença entre uma e outra, temos lá o servo recebendo o cuidado de uma cidade inteira, depois de mostrar-se adequadamente como um bom administrador do recurso ou do talento recebido pelo seu senhor. No nosso contexto, Deus nos outorga, dentre as oportunidades, o nosso tempo, que é igual para todos. A questão dos filhos, que são heranças do Senhor, nos diz a palavra de Deus, e não nós. Nós depois temos de prestar contas ao mesmo Deus. Nós então adentramos no último tópico, que fala sobre a prestação de contas. Essa é uma temática interessante, pois não levamos em conta esses pormenores, que a vida ela é complexa no sentido de vários pontos, por vezes seccionado, né? Quando fala de tempo é interessante, pois Deus dá democraticamente para você gastar o tempo, são 24 horas. Então, o que você faz desse tempo? O tempo não é nosso, o tempo é de Deus, como todas as coisas pertencem a Deus. Agora, como é essa mordomia do tempo? Você vai perceber que há pessoas que com o tempo fazem muitas coisas num dia. E se você fizer a prática de um dia anterior, colocar no papel tudo que você precisa fazer no outro dia, o tempo rende mais. Organizando-se a sua vida, você vai colocar, preciso isso, ponto A, 2, 3, 4, 5. Às vezes você vai ter 30 atividades por dia. E aí você fez aquela que é a primeira, vai riscando a segunda. Quando finalizar o dia, você tem todas elas executadas, ou a grande parte, e você sabe gerenciar o dia. E há pessoas que vão passar o dia todo e praticamente farão quase nada. Então, justamente, em toda a nossa área da vida, se não houver um planejamento, se não houver uma responsabilidade, as pessoas que menos fazem são as que menos têm obrigação. Você, quando quer dar um cargo para alguém ou uma posição para alguém, geralmente você pensa nas pessoas que já estão trabalhando. Aquelas que adquirem já a confiança, a capacidade. É o que esses receberam. Provavelmente esse que recebeu 5 já tinha recebido 1 e granjeado, recebido 2 granjeado, e agora deu-se um pouco mais porque ele já tinha a habilidade e demonstrado que era uma pessoa que era responsável. Então, nós geralmente recebemos algo de alguém para cuidar quando alguém percebe que no decorrer da nossa vida nós vamos demonstrando a capacidade de executar determinadas tarefas. Porque pode perceber que as pessoas que mais fazem são as pessoas mais organizadas. A organização é algo fundamental na vida de todo ser humano. Jesus, quando faz a multiplicação dos pães e dos peixes, ele manda assentar, eu acho que de 50 em 50, manda distribuir e depois de se recolher todas as sobras.
e sobrarão 12 cestos. Então, tudo organizado, a tendência é sobrar. A dificuldade que nós temos hoje na administração das oportunidades que Deus nos concede muitas das vezes são decorrentes do nosso desejo de retorno imediato, né, do lucro. Agora lembrando que, como nesta parábola, o lucro pertencia ao Senhor e não aos servos. Nós estamos aqui na condição de mordomos, servos do Deus Altíssimo. A propósito, com relação ainda aos talentos, às oportunidades, quão rico, já que o termo em si, talentos, de respeito à unidade monetária, hoje em dia nós temos um dos lugares mais ricos, nobres na nossa cidade, é o cemitério. Isso não é palavras minhas, eu vou ceder aqui o crédito ao pastor Eliel, é dele, ouvi a mensagem dele. Quantas oportunidades foram enterradas junto com aqueles que estão lá nos cemitérios, né? Deixaram de exercê-la, de cumprir a oportunidade dada pelo Senhor. Tudo por conta de um desejo fútil de um retorno imediato. É o nosso o dinheiro, o recurso, nós queremos ver o agora. É o retorno à bênção financeira, a teologia da prosperidade, enfim, tantas outras coisas que desejamos aqui na terra, sendo que o Senhor tem muito mais para nos conceder quando do seu retorno, tal qual o Senhor dessa parábola. E fecha com o que o comentador coloca, que quando foi para construir o templo, havia necessidade de alguém que trabalhasse com ouro, e Deus os capacitou, né? Bezaleel e Oliel, acho que é o nome dos dois ali, e eles executaram aquelas obras que ficou por muitos anos sendo admirada pelas pessoas que entravam no templo. Então, percebe-se que nos dias que vivemos, como poderia ser diferente o ambiente da congregação ou da família se todos tivessem a responsabilidade de desenvolver a sua capacidade dada por Deus. É interessante notar que por vezes a pessoa está diante de uma situação colocada por Deus e não desenvolve por achar que não lhe pertence a resolução daquele problema. Ele percebe que isso é de uma pessoa que está na posição de fazer aquilo. Vou dar um exemplo. Se ele se congrega numa igreja e ele é um membro, né, que é o mais importante, ser membro do corpo de Cristo, ele não tem um título como presbítero, pastor ou evangelista, ele não se vê na responsabilidade, por exemplo, de fazer uma visita, de orar por um enfermo. Quando Deus já o capacitou, né, para todos, ele disse que ide por todo mundo e ali você está capacitado pelo Espírito de Deus a orar pelos enfermos. Não tem uma titularidade. Todos nós somos detentores dessa graça, de podermos orar pelo nosso próximo, de transmitirmos, tirar do bom tesouro aquilo que está lá dentro. Então, independe de um título. E, por vezes, as pessoas não se desenvolvem porque ainda não receberam aqui na Terra essa titularidade, mas já receberam isso do reino de Deus. E ainda com relação à prestação de contas, nota-se que temos, sim, a prestação de contas, são as consequências das oportunidades perdidas ou cumpridas, conforme o Senhor nos dá, mas também temos a recompensa. Eu lembro no nosso textuário da Bíblia Sagrada, né, João 3,16, que nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. Aí tem o final ali, a prestação de contas. Qual a consequência? Não perecer. Mas e qual é a recompensa? A vida eterna. A prestação de contas também tem uma recompensa, como teve aqueles servos que cumpriram adequadamente a missão dada pelo seu Senhor. E quando nós lemos o texto, nessa prestação de contas, esse servo que não desenvolveu, enterrou, escondeu, guardou e se omitiu da sua responsabilidade, achando que o fato dele entregar só o objeto para ser guardado ou para ser entregue ou devolvido era o suficiente, não contando com o lucro, ele declara ali palavras que são de uma visão distorcida do seu Senhor. Ele diz que para ele o Senhor dele era aquele que colhia onde não plantava. Quer dizer, uma visão mais de castigo, mais de severidade do que de amor e gratidão. Quando nós não entendemos o Deus que nós servimos, o Senhor que rege as nossas vidas, possivelmente nós vamos ter essa visão de alguém que está de lá de cima olhando para nós,
vendo a primeira oportunidade que nós saímos da linha para dar uma cutucada ou trazer um castigo para nós. Há pessoas que usam dizer que se você está enfermo é porque você está com problema com Deus. Se você perdeu o emprego ou se uma situação adversa vem sobre a sua vida, é porque o Senhor está te cobrando. Enquanto que na vida terrena, Jesus já disse que nós teríamos aflições. Nós não, por sermos servos de Deus, não estamos isentos e livres de passarmos pelas mesmas tribulações que aqueles que não creem ainda no Evangelho também passam. E aqui na conclusão, e lembrando que o objetivo, o propósito ainda desta parábola dizia respeito à vigilância, né? Lembrando novamente que dissemos no início que esta parábola segue a das virgens e também do servo bom ou mau, conforme ou dos dois servos, conforme o final do capítulo 24 de Mateus. E o Senhor Jesus Cristo não estabeleceu uma data para sua volta, não conhecemos o dia nem a hora da volta de Cristo. Mas uma coisa é certa, o Senhor vai retornar como retornou nesta ocasião da parábola ensinada por Jesus Cristo. Então, resumindo, a parábola dos talentos fala sobre uma responsabilidade dada a todos, e isso indistintamente, seja a pessoa que não sabe ler e escrever ou a pessoa que é graduada, aquele que não tem dinheiro e aquele que é rico, aquele que ocupa um cargo na igreja ou não ocupa, a todos, indistintamente, foi dado, segundo a capacidade, algo na sua mão para ser multiplicado, para ser granjeado, para ser negociado. Então, são as nossas habilidades. Como foi colocado aqui, ela vai além da parte financeira, diz respeito da responsabilidade quanto a maridos e esposas, a pais e mães, diz respeito quanto a líderes ou servos. Todos nós estamos debaixo do olhar de Deus e aquele que administra tudo. Por isso nos recomenda através disso que há um retorno, há recompensas e há também acerto de contas para que a pessoa pague pela sua negligência. O desejo sempre de Deus é que nós possamos ser chamados como bons, fiéis e obedientes. E esse é o desejo do nosso coração, que essa parábola sirva para despertar em nossa vida a responsabilidade quanto ao nosso chamado para sermos semelhantes a Ele. Quer dizer, o sangue de Cristo Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário, foi para comprar e remir as nossas vidas, para que venhamos a produzir frutos e que os frutos permaneçam. Então, a reunião, Jesus estava mencionando a importância que eles tinham que ter dado ao local, ao ambiente que eles estavam sentados, a posição de honra, e que eles não tinham entendido ainda que Jesus deveria ser honrado como um convidado principal. E o objetivo deles estava mais na condenação do mestre do que em honrar aquele que fora convidado. E Cristo notou então aquela situação e aproveitou-se, já que Cristo conhecia inclusive os corações de todos os presentes naquela oportunidade, ele notou também a movimentação com o desejo de cada qual ocupar o lugar de destaque, de mais destaque na mesa, na reunião, e aproveitou para nos deixar esta parábola, a parábola dos assentos, que diz respeito à humildade, à exaltação em algumas vezes, e que nos falam sobre a posição que devemos ocupar, né? Aproveitando que estudamos na última lição sobre as oportunidades que Deus nos concede. Isso tudo é para o Senhor. Tudo que nos concedeu, nos outorgou hoje é para Ele e devemos prestar conta a Ele. A posição que ocupamos hoje pertence ao Senhor e naquela ocasião pertencia ao destaque a Cristo, o que não foi feito. É interessante porque essa posição que deveria ser não ter esse sentido de se ufanar, de se ensoberbecer, de se sentir-se acima dos demais, mas era um cargo dado para que houvesse o proveito para o povo. Cada um que assume uma posição sempre é o propósito de abençoar o seu próximo. Quando Deus capacita alguém,
com suas habilidades, retornando à lição anterior, é sempre com o objetivo de abençoar o seu próximo. Então Jesus estava querendo ensinar para eles, e depois nós vamos entrar no segundo ponto, quanto aos convidados, que eles estavam mais para trocar entre si elogios, mais para se preservarem. Então aquele momento da reunião não tratava-se tanto de comunhão quanto de manter aqueles que eles aparentemente haviam recebido de honrarias. Era um fariseu. Quer dizer, o fariseu era alguém que se esmerou em guardar a lei de Deus, em estudar muito, em zelar pelos ensinamentos de Deus, porém passou do limite. Quer dizer, fugiu dele a humildade. Quer dizer, ele adquiriu uma coisa boa, que é a sabedoria. Ele tinha algo bom, que era o desejo de guardar a lei de Deus, e o problema estava em exceder aquilo que Deus não pediu. Porque a guarda do sábado não dizia respeito a tantos pormenores. Quer dizer, Deus nunca disse, guarda o sábado, mas tu não pode ajudar o teu próximo, ou tu não pode fazer isso ou aquilo. E eles mesmos criaram toda essa estrutura. Quer dizer, aquilo que era bom passou a deixar de ser bom, não porque a lei de Deus era ruim, mas porque eles queriam exceder aquilo que Deus passou. Quer dizer, sempre quando nós excedemos da palavra de Deus, nós corremos o risco de ir para o legalismo, né? Para o julgamento do nosso próximo e para exaltar mais uma posição do que uma capacitação. E com relação à posição ainda, se havia uma regra que dizia que o convidado, o anfitrião, sentava-se ao centro da mesa e ao redor dele, ao lado dele, os demais, conforme a sua convocação, o seu prestígio naquela reunião. Nós temos também registrado no livro de Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, uma ocasião especial em que os discípulos também pediam para sentar ao lado de Cristo no reino dos céus, né? Está registrado lá no capítulo 20 de Mateus, versículo 20, que diz assim: Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido. E ele disse-lhe: Que queres? Ela respondeu: Dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizados com o batismo com que eu hei de ser batizado? Disse-lhes eles: Podemos. E disse-lhe ele: Na verdade bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem o meu Pai o tem preparado. É justamente essa visão terrena, terrestre, essa parte, podemos dizer, do lado físico, em que o cargo se torna mais importante do que agradar aquele que deu o cargo. Porque nós ocupamos um cargo, mas nós não somos o cargo. Então eu estou numa posição até um determinado tempo, depois assume outro. Quer dizer, ou mesmo que eu permaneça, o cargo não sou eu ocupo um cargo. E por vezes a pessoa se usurpa desse... nós temos o exemplo de Nabucodonosor, né, que foi utilizado, chamado até como servo do Senhor, para trazer juízo ao povo de Judá, e percebe-se claramente que ele foi avisado acerca da visão e ele se ensoberbece. Ele assume uma posição e começa a dizer: não é essa Babilônia toda ela que eu construí, edifiquei, e começou a crescer aquela coisa assim dentro dele, e o orgulho o derrubou. Ele estava numa posição dada por Deus e ele teve uma grande oportunidade de manter-se naquele patamar, porém ele tentou usurpar o lugar, ele tentou passar daquilo que Deus deu, e mostra-nos o texto sagrado que ele é lançado para ficar junto com os animais durante um período, creio que de 7 anos, até que ele volta a si e diz: exalto e louvo o Deus dos céus, né? E ali reconhece a soberania de Deus. Então, há um perigo quando nós recebemos algo de Deus e transformamos isso não numa bênção, mas numa maldição. Aí a parábola em si, ou a mensagem dessa parábola, está inserida aqui nessa passagem bíblica, porque é uma clara recomendação, né? Não ocupeis ou não desejeis os primeiros lugares. É uma recomendação de Cristo. A parábola em si, ou a mensagem de Cristo, está com relação à humildade e da posição ocupada por alguém que não é o cargo, não é a pessoa,
mas o cargo ocupado por ela, já que somos homens, né? E vamos voltar ao pó mais cedo ou mais tarde. E além disso, temos da pessoa de Nabucodonosor, temos José, que enquanto esteve preso ali, se fez humilde e graduou cargos elevados porque manteve-se naquela ocasião. A distinção da humildade, né? E da exaltação. Temos aqui a humildade, que não significa se deixar esmorecer, se levar ao chão, mas manter-se na posição que foi colocada por Deus e também não excedê-lo, que daí estaria se exaltando. Nos diz a palavra de Deus que os humildes serão exaltados e os exaltados humilhados. Provérbios diz que a humildade ela precede, quer dizer, ela vai antes da honra. Toda honra ela tem que ser precedida da humildade, porque quando você está diante de alguém que está um pouco abaixo em posição hierárquica, ou seja, de qualquer nível que seja um pouco abaixo, não significa que você é maior que aquela pessoa ou mais importante que aquela pessoa. Você exerce um cargo que é mais importante, porque todos somos úteis. É possível que você vá diante de um médico e ele seja a autoridade do momento e diga para você aquilo que você precisa fazer. Agora, em contrapartida, esse médico haverá de chegar um momento em que precisará de um mecânico, de um eletricista, de uma pessoa que não tenha uma formação, uma graduação acadêmica. Porém, ele não vai conseguir resolver aquele problema. Então, naquele momento, ele se torna dependente do outro. Então, como no nosso corpo, há órgãos que são mais importantes por causa da preservação da vida e não pode ser substituído, como um coração, mas podemos perder um dedo, mas o dedo é importante, ele tem a sua função. Então todos nós temos a nossa função e Jesus tenta ensinar que o importante é que nós venhamos a reconhecer que a soberania está sempre em Deus, né? Ele está acima de tudo. Quando nós reconhecemos que Deus está acima de tudo e que o que está ao meu lado é meu conservo, esse que eu acredito o fundamental, é olhar para o teu próximo, mesmo que você esteja num cargo, mas aquele irmão do teu lado, ele é teu conservo. Isso quer dizer, ambos tiveram o mesmo valor, o sangue de Cristo. Independente da idade, independente da pessoa, né? E o maior exemplo que temos hoje daquele que cumpriu a sua função, o seu propósito aqui foi de Cristo, que sendo Deus, não usurpou, né, ser igual a Deus enquanto esteve aqui e morreu por nós, mostrou que é possível cumprir assim a contento o mandamento e as oportunidades que Deus nos concede enquanto estamos aqui com o proveito, com o benefício dele, com a glória pertence a ele. Nós temos então outra recomendação inserida dentro desta passagem bíblica que lemos e que o comentarista se aproveitou para nos trazer essa lição da humildade e humor desinteressado, que diz respeito à festividade e aos convidados que foram chamados para ela. Lá no versículo 12, que diz: "E dizia também ao que tinha convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado." E se estamos abordando sob posição, a ideia trazida aqui nesta mensagem, recomendação de Cristo, era com relação a ser visto, né? E com relação ao retorno imediato, chamar aqueles que estavam inseridos dentro de um contexto social melhor, eles traziam um retorno imediato, um retorno para o anfitrião, o que ele estava convidando. Já convidar os aleijados, como nos diz a palavra, o próprio Senhor, os pobres, os mancos, não o trazia, mas havia uma recompensa futura, como nos está preparado. E podemos subentender também desse texto uma mensagem para os fariseus, quanto também ao reino de Deus, né? A parte escatológica, o que iria ocorrer dali para frente, porque esses cargos do Sinédrio, quem ocupavam eram não a classe mais baixa, né? Mas eram os fariseus que tinham acesso à leitura, ao estudo, assim como os escribas, né? E os zelotes, mas em geral ficavam entre essas duas classes. E quando Jesus disse o convite, também falando a respeito que Deus chama, né? Há uma passagem também, quando há um convite para a festa, e ele manda convidar os seus convidados, e os convidados rejeitam. E aí depois ele disse: olha, então
ide e chamai todo mundo que está aí, os aleijados, coxos, as pessoas desvalidas, as que não têm importância para a sociedade, tragam para a festa. E aqui também nós podemos observar esse ponto em que, além de tudo, nós nos colocamos nessa posição, como coxo, aleijado, como pessoas que não mereciam e não temos como recompensar esse chamado do Mestre, né? Na realidade, nós não temos como, por mais que venhamos a fazer algo, jamais poderemos pagar essa graça imerecida, esse favor de nos trazer das trevas para a luz. Então, Jesus também nos ensina a respeito do amor ao próximo, de quem devemos ajudar, a todos que precisam. A parábola do samaritano também diz, na mesma visão, que quem é o meu próximo? Meu próximo sempre será aquele que estiver sendo colocado diante de mim, em necessidade. Ao momento que eu sei da necessidade do meu próximo, ele passa a ser minha responsabilidade também. E aqui nós temos então uma mensagem sobre a recompensa, né? O comentarista nos diz que devemos ajudar os que não têm condições, a mensagem de Cristo, né? Deveríamos ajudar que não têm condições, mas há recompensa nisso. Se não há aqui, mas há no céu. E a palavra de Deus nos diz que bem-aventurados, porque eles não têm com o que recompensar, mas nós seremos recompensados lá na ressurreição dos justos. É a mensagem deixada por Cristo no encerramento ali desta passagem, do versículo 14 de Lucas. Porque para eles era normal convidarem e depois esperarem que fossem convidados. E na prática ocorre isso também no nosso dia a dia. Geralmente nós convidamos alguém para ir na nossa casa jantar, ou almoçar, ou partilhar de algum evento, porque são pessoas que podem nos fazer o mesmo numa oportunidade futura. Ou quando, por vezes, ajudamos alguém, se não tivermos o cuidado, sempre estaremos interessados no que aquela pessoa pode trazer de recursos para nós futuramente, né? Sempre assim, essa questão da recompensa, essa questão da vida diária, daquilo que pode trazer proveito para esse mundo. E Jesus está tratando do reino dos céus. Isso quer dizer, as pessoas que está passando na rua alguém que está catando lixo ou reciclável, imagina, você traz ele para, você está assando uma carne e bota ele para sentar à mesa junto com você. Essa pessoa não vai poder lhe convidar para no sábado seguinte ou daqui a um mês levar para sua casa. Ele nem casa não tem. Isso é algo que se pode dizer como nobre, né? Você encontrar uma pessoa que está em necessidade, você não conhece, mas ela precisa comprar um remédio. E você vai lá e compra o remédio para aquela pessoa. Não com o objetivo também de marcar no seu caderno e numa oportunidade futura você passar um relatório diante do público e dizer, eu ajudei esse, eu fiz aquilo, porque daí também o seu mérito, a sua recompensa já está nessa terra. Então Jesus sempre disse, esse o objetivo é que você tenha o seu próximo, que ainda que seja desconhecido, mas como é próximo, seja tido como seu irmão, com um servo seu e alguém que Jesus ama e derramou o seu sangue. Quer dizer, a preocupação nossa é que por vezes nós só queremos ajudar aos irmãos que estão próximos a nós, que são conhecidos nossos. O desconhecido nós deixamos um pouquinho às vezes de lado. No céu não há distinção, né? E Deus não faz acepção de pessoas. E para finalizar esse ponto, e é interessante que Deus não faz acepção, é que ele deu exemplo. Jesus era prático nisso. Ele como se esvaziou, desceu do céu, e aonde ele estava? Ele não estava nas sinagogas, só na sinagoga. Ele ia na sinagoga também, mas ele estava na casa do publicano, na casa dos pecadores. Isso era motivo de ira para eles. Essas pessoas eram tidas como indignas do reino de Deus. É um Cristo que se apresenta diante de uma mulher samaritana e não tem problema algum de conversar com ela. Entra na casa do pecador, não tem problema nenhum. Quer dizer, anda no meio da multidão. Quer dizer, Jesus é o evangelho prático. Ele sai do templo, ele sai da igreja, ele sai do conforto e vai para o relento. Ele prega no monte, ele prega num barco, ele prega na rua, ele prega na vila. Poucas vezes você vai ver ele pregando dentro de quatro paredes. O que significa que não há problema com relação ao relacionamento pessoal. Deus, o próprio Cristo, né? Quando esteve aqui, amava, dizia a pessoa de Lázaro, né?
amavam, nos diz a palavra de Deus. E então não há problema algum com relação ao relacionamento pessoal, desde que nós, enquanto cristãos, ampliamos esse relacionamento, né? Incluindo aquelas pessoas necessitadas, como nos diz a palavra de Deus, nessa ocasião, convidando os aleijados, mancos, cegos, os pobres. Não deve haver acepção de pessoas, né? O amor de Deus alcançou a todos, nos alcançou, por que não nós? E a mensagem a obrigação e nós, enquanto cristãos, fazemos da mesma maneira. E quando nós olhamos o exemplo de Cristo, nós vemos que eu e você podemos correr o risco de não ampliarmos a nossa fronteira, de não aumentarmos a nossa participação quanto à influência no reino de Deus, quando deixamos de cumprimentar os desconhecidos, quando não puxamos conversa com alguém que ainda não conhece a Cristo, quando deixamos de ajudar uma pessoa por não fazer parte da nossa comunidade, né? Mas ele é da comunidade B e eu sou da A, então primeiro eu vou fazer da B, ou daquela que eu pertenço. Jesus não tinha isso. O samaritano não fazia parte do grupo, era rejeitadíssimo pelos judeus. Jesus não se ausenta disso. Ele atravessa o mar da Galileia para ir lá e transformar a vida de um gadareno. Quer dizer, ali é onde havia criadores de porcos. Jesus não tinha problema de estar aonde havia problema ou lugar contaminado. Até quando alguém tocava nele que estava contaminado, passava a ser puro. Por quê? Porque quem está conosco, que é Cristo, o Espírito Santo, nos permite circular em qualquer lugar. Porque o Espírito Santo, ele trabalha no meio justamente da maior necessidade. E Jesus queria ampliar, como disse o irmão, esse sentido, de não ficar restrito só a um grupo. Se vocês têm que trazer as pessoas necessitadas para perto de vocês. Não ter medo delas. E nem se ausentar dos problemas. Quer dizer, vocês não podem se fechar dentro do grupo de vocês e pensar que a vida é essa. A vida vai além desse encontro de sábado aqui. Lá na rua tem aquele que está sem comida, lá na rua tem aquele que está coxo, lá na rua... Então, quando nós ampliamos, saímos só da igreja, local de encontro num domingo ou numa terça, e vamos para a rua, vamos para dentro dos lares. Encontramos as pessoas e procuramos descobrir o que Deus pode fazer através da nossa vida. Daí surgiu na ministração da lição do Bom Samaritano uma dúvida que dizia respeito a quem devemos ajudar primeiro. Aos nossos de casa ou os de fora? Quem que nós devemos ajudar primeiro? A todos, conforme a oportunidade for vindo, né? For chegando, como vimos na última lição. Exatamente. Então é nessa preocupação de Jesus de desvendar, né, de revelar o reino de Deus, não da forma como eles compreendiam, que era simplesmente a lei de Deus restrita aos mandamentos. Jesus vai chegar ao extremo de resumir os mandamentos a amar o seu próximo, como a si mesmo. Se alguém consegue cumprir com esse único mandamento, consegue cumprir com todo o mandamento. Porque amar o próximo é querer o melhor para ele. E quando eu quero o melhor para mim, eu procuro fazer sempre o melhor. Quer dizer, você já percebeu que às vezes, vou dar um exemplo bem prático assim, campanha do quilo, né? Quando vou fazer uma doação de comida, vai fazer um rancho, comprar a compra, ele vai lá e compra o café mais barato. Não é o café que ele toma sempre, vai comprar o produto mais inferior e dá para a pessoa. Mas se fosse para ele ia comprar o melhor, a carne mais dura. Então Jesus está ensinando, não, se tu vai dar para o teu próximo, dá como se fosse para ti mesmo, faz aquela, valer a pena o que você vai fazer, dê de coração, a roupa, a furada, a estragada, não a nova. E Jesus está dizendo, não, tira o melhor, porque se tu faz como se fosse para você. Temos então como último tópico o título, a recompensa da humildade e do altruísmo. Lembrando que nesta parábola em específico, que estamos estudando nessa oportunidade, o Senhor nos traz implicitamente, já que aqui é uma orientação com relação à festividade, ao assento na mesa e com relação aos convidados, uma mensagem sobre a humildade e sobre o desapego ao amor próprio. Nós temos aqui a distinção entre humildade e exaltação,
lembrando que a humildade abaixo disso seria o desprezo, já que Deus nos concedeu a oportunidade de fazer, mantemos na condição, na posição que Deus nos outorgou. E acima disso seria a exaltação. Os exaltados serão humilhados e os humilhados serão exaltados. Esse fator humildade, por vezes, é distorcido esse entendimento, porque a pessoa, eu sou humilde. Geralmente quem é humilde não se intitula como humilde, né? Porque a humildade ela é uma atribuição, ou não é um sentimento, é uma qualidade que está dentro da pessoa. Então, se desprover do orgulho. Que a grande dificuldade nossa é quando nós reputamos a nós mais valor do que nós temos. Né? É uma questão humana. Por vezes a pessoa diz assim, eu sou obrigado a trabalhar porque a empresa lá não pode ficar sem a minha pessoa, ou o cargo que eu ocupo, eu sou a peça-chave. Vai subindo dentro de nós, pelas atividades que nós exercemos, essa coisa assim, de achar que temos mais valor do que é. Isso aí é soberba. E também tem um lado contrário da moeda, é achar que não temos valor algum. Não, eu não posso, eu sou simplesinho, e não posso assumir. É aquele menosprezo por aquilo que Deus pode colocar. Né? Então, nós temos que ter um equilíbrio, porque, na realidade, Deus capacita, e nós devemos honrar a capacidade que Deus dá sobre a nossa vida. Agora, quanto ao exercer aquilo que Deus nos dá, aí sim vem a humildade, que é o quê? É o respeito ao nosso próximo. Porque aquele que diz assim, eu sou indispensável na minha empresa, quando essa pessoa morre, rapidamente é substituída. Quer dizer, prova que ele não é tudo aquilo. Ninguém é substituível, né? E nós viemos aqui para servir, inclusive, não para ser servido, né? A posição que Cristo se manteve, sendo Deus, veio aqui para servir, ele se manteve nessa posição, e nós da mesma forma, e não para ser servidos. E nós temos aí a questão justamente da visão de servo, que volta sempre a esse ponto. Somos servos de Deus e conservos do nosso irmão. Jesus, ele veio no papel de Deus na terra, e eu fico pensando quão grande amor realmente Deus teve pela humanidade, ao ponto de viver entre nós. Porque nós somos complicados, nós somos melindrosos, é difícil de lidar com o ser humano. Você convive até, por vezes, dentro de casa, há conflitos. Imagina, não há consenso. Dentro de um casal que são dois, sem filho, não há consenso. E por vezes até o indivíduo sozinho não há consenso. Porque tem dia que ele amanhece, ele olha para o espelho e diz, que situação que tu se enfiou, rapaz. Né? Porque você mesmo entra em contradição consigo mesmo. E Jesus viver no meio dessa humanidade, quer dizer, junto com nós, e assumir esse corpo, essa matéria que sofre, que sente desejos que não são lícitos, e conviver conosco. Olha a situação, Jesus entre os fariseus, entre os conhecedores da lei, entre os homens que eram tidos como respeitáveis, porque eles conheciam a Sagrada Escritura, mas o sentimento do coração deles era um sentimento de vingança, de ódio, de malignidade, a ponto de levarem Cristo a um julgamento que totalmente fora da realidade deles. Eles passaram até por cima dos princípios deles para derrubarem Cristo. Fizeram ali uma reunião à noite. Não havia quórum suficiente. Mas porque o sentimento do coração deles era assim, temos que acabar com esse indivíduo, está trazendo uma coisa que nós não conseguimos cumprir. Mostrando a humildade ao extremo que para eles era horrível. Quer dizer, eles queriam ser honrados. Nós temos aquela oração do publicano, né? No templo, junto com o fariseu e o publicano. O fariseu estava ali naquela posição de orgulho, de soberba, e fazendo comparação não com Cristo, não com Deus, mas fazendo comparação com o seu semelhante. E quando nós fizemos a comparação com o nosso próximo, é a pior comparação que nós podemos fazer. Porque o fiel da balança não é o nosso próximo, o fiel da balança é Cristo. É aquele que mostra o nosso caráter. Quer dizer, quando você olha uma parede e para saber se ela está correta, você pega um instrumento, né, que se chama prumo, e ele vai dizer, ele é o fiel.
Ele vai dizer, não, essa parede realmente está no prumo, ou está fora do prumo. Eu não comparo aquela parede com a outra parede. Eu comparo, o prumo é que me traz. Então, quando eu me comparo com você, eu estou saindo fora da palavra. Eu tenho que me comparar com o padrão que é Cristo na Terra. E não foi sem propósito, né, que o comentarista encerra essa lição, da última lição, de número 13, desse trimestre que aprendemos sobre a parábola de Cristo, já que, falando sobre humildade, já que Cristo trouxe através das parábolas, e não são apenas a que estudamos nesse trimestre, nos domingos em específico, mas um número maior de parábolas deixado por Cristo, traz ensinamentos gloriosos para nós, para nossas vidas. O Cristo, através desta parábola em específico, nos diz sobre a necessidade de mantermos a nossa condição de humilde, servindo a Ele com zelo, como Ele nos deixou aqui registrado. E Jesus, ele é a prova viva que é possível. Porque quando nós praticamos algo, podemos ser avaliados. Agora, quando falamos algo, fica só no campo das ideias. Você quer ensinar alguém, você tem que estar ao lado dela, tem que participar, tem que conviver, tem que mostrar como se faz. Por vezes você explica para alguém algo e a pessoa até parece que entendeu, mas quando você acompanha ela e percebe que ela está saindo fora, você vai lá e mostra o caminho correto. Jesus, ele deu essa demonstração. Ele disse, é assim que eu quero que façam, venham comigo. E ele sempre estava ensinando os discípulos, não é assim. Entre vocês não tem maior e menor. Eles estavam disputando para ver quem era maior. Disse, isso ocorre no mundo. No meu reino, são todos iguais. E para nós é difícil eu considerar o meu próximo igual, porque sempre eu quero ser um pouquinho mais do que o outro. Então, eu estudei mais. Eu tenho mais idade. Eu tenho mais conhecimento. A minha família é mais nobre. O bairro que eu moro é melhor. A casa que eu tenho é isso. O carro que eu possuo, a roupa. Então, nós estamos querendo nos comparar com aqueles que estão acima e abaixo. Mas, na realidade, nós deveríamos pensar em que nós aqui estamos só por um período, de tempo. Jesus está dizendo assim, tenham amor. Amor ao próximo. Convide aquele que não pode, ajudem aquele que não pode, partilhem daquilo que vocês têm de mais e façam como eu fiz. Eu deixei o trono de glória, quer dizer, eu podia estar sendo lá só adorado, mas eu estou aqui entre vocês, suportando vocês. Cristo nos deixou já a lição e nós compreendemos através dessas ricas parábolas com relação às oportunidades que Ele nos concede de estarmos aqui fazendo a sua vontade, a vontade de Deus, mas tudo para a honra e glória do seu nome, né? E o interessante é que tem recompensa, Que a questão da recompensa, eu acredito que é o fato de Ele ter nos elegido, de Ele ter nos separado, de ter nos dado a oportunidade de sermos luz, de sermos exemplo, de sermos aquele que dá sabor à vida, de podermos contribuir para tornar uma vida melhor do nosso próximo. Dentro do nosso lar, nós podemos tornar a nossa família melhor. Nós podemos tornar a nossa vida melhor. Quando nós compreendemos o chamado de Cristo, vivendo em humildade e praticando o amor que Jesus nos ensina, sabendo que lá no dia da volta dele, nós poderemos ter a oportunidade de estarmos todos reunidos, adorando para sempre e eternamente na presença do Senhor. E o comentarista aqui conclui perguntando, quem que você está procurando impressionar? Procure impressionar ao Senhor e transmita essa mensagem a todos os alunos, se você tem a oportunidade de ensinar, se é esse o seu objetivo de você estar assistindo e acompanhando essa lição, essas lições que temos no canal EBD, procure apresentar ao seu ouvinte também, como nós tendemos nesta ocasião, a quem você deseja impressionar, o Cristo, e Cristo nos ensinou aqui que devemos agir com humildade e amor desinteressado nesta última lição. E nós olhamos ao ensinamento de Jesus, que ele coloca bem claramente que a motivação tem que ser pura e sincera. Porque por vezes eles estavam falando das coisas de Deus, mas o motivo, a motivação deles não era uma motivação pura. Era justamente a quem queriam impressionar. Eles sempre estavam querendo impressionar o quê? Ao público, orando nas praças,
jejuando 3 vezes e 2 vezes por semana, mas tudo ali Jesus vai ter que ensinar. Não, quando jejuar, tu lava, né, o rosto, tu penteia o cabelo, não demonstra que está jejuando, porque o objetivo deles era demonstrar justamente para alguém. E quando nós fizemos algo para o próximo, devemos fazer desprovidos de que seja público. Quer dizer, automaticamente se torna público porque muitas pessoas dão testemunho daquilo que você faz, mas que sejam o teu próximo, né? Que seja a honra advinda do teu próximo, não eu ou você nos colocar no lugar mais alto e colocarmos o relatório do que nós fizemos. Então Jesus, ele nos ensina que a motivação, quando fizermos algo, tem que ser uma motivação para o crescimento do reino de Deus. E nós devemos participar disso, não só de forma falada, mas principalmente agindo. Então, que você, ao ouvir essa lição, como professor ou como aluno, possa praticar a palavra do Senhor. Então, dando um encerramento a mais esta lição, convidamos você a participar, continuar participando conosco desse projeto que se inicia nesse último trimestre do ano, mas que tende a continuar segundo a vontade de Deus, assim permitindo, iniciando no próximo ano já com disponibilizando as próximas lições gravadas, para que você cresça em conhecimento da palavra de Deus. O nosso propósito aqui tem esse objetivo, mas que também você possa transmitir este mesmo conhecimento aos seus alunos, ouvintes, familiares, não importa. O importante é você aproveitar-se das oportunidades que Deus lhe concede para o crescimento do reino de Deus aqui na Terra. Faço as minhas palavras às suas, acrescentando e desejando um feliz ano novo, um início de ano abençoado pelo Senhor, e contando com a sua participação no próximo trimestre do ano de 2019.